pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu faço parte do grupo DT111. Para quem não sabe, a gente nasceu há pouco tempo nos canais do YouTube e o propósito maior da nossa vida é levar até vocês a palavra e a verdade sobre o Espírito Santo de Deus. Curta nosso canal no YouTube, compartilhe com os amigos, por favor, comente alguma coisa, alguma sugestão de vídeo, sugestão de palavra. Nós prometemos que vamos estar estudando e vendo a possibilidade de atender a todas as opiniões e a todas as sugestões. Curta também nossa página no Face, que é Grupo DT111, e também a nossa página no Instagram, que é @Grupo DT111. Também vamos para a Palavra de Deus. Vamos ser bem rápidos, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de vocês, assim como Ele falou no meu. Lucas, capítulo 5, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Até aqui. Em Lucas capítulo 5, vai começar a contar a história de quando Jesus se encontra com um dos seus discípulos. O mais teimoso, o mais turrão, o que mais tomou o puxão de orelha de Jesus. Um dos discípulos que agia por impulso, mas com um coração muito bondoso, apesar de ser um dos últimos a conhecer de verdade Jesus. Jesus vai ter aqui um encontro com Pedro, mas o que mais me chamou a atenção, lendo e ouvindo a respeito dessa mensagem, não foi exatamente como foi, ou exatamente a pesca maravilhosa, como é chamada, mas o que me chamou a atenção é a frase, uma multidão que espremia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos em um período onde as pessoas procuram a Jesus, procuram a casa de Deus, procuram a igreja como uma moeda de troca. Apesar de estarmos no meio dessa pandemia, as pessoas enxergaram Jesus agora como uma maneira de refúgio e aprenderam a ir até Jesus pelo medo, por medo de contrair a doença, por medo de algo, ou precisando de algo, de uma cura, ou de alguma área financeira da nossa vida. A palavra vai dizer que aquela multidão estava acompanhando Jesus e espremia Jesus para ouvir a palavra de Deus. O que eu quero falar um pouquinho aqui hoje é sobre o poder da palavra de Deus e a importância de estudar a palavra. É uma mensagem que todas as vezes em que eu tento tocar no assunto, o Espírito Santo de Deus coloca novas frases e novos caminhos, novas linhas de pensamento a respeito deste tema. O apóstolo Paulo vai dizer que a palavra ela é como uma espada de dois gumes, capaz de dividir aquilo que é da alma e do espírito. Nós somos divididos em três partes, segundo a palavra de Deus: corpo, alma e espírito. Corpo é a nossa carne, esse é o nosso corpo. A nossa alma diz respeito a tudo quanto é sentimento. Nossa alma comanda e controla as nossas alegrias, as nossas tristezas, e o nosso espírito é a parte de Deus que existe dentro de nós. Acontece muito frequentemente de Deus falar com a gente e nós acharmos, por exemplo, que o nosso pensamento, por exemplo, quando você está em casa e pensa, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para a casa do Senhor, ou que vontade de cantar um hino, que vontade de orar um pouquinho. Este pensamento, às vezes, pensamos que é algo da nossa cabeça, que é algo que vem de nós mesmos, quando na verdade é o Espírito que tem dentro de você que está te instigando a chegar perto de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que conhecer a palavra dá a você o poder e a capacidade de dividir aquilo que é o seu pensamento e aquilo que é Deus falando com você. O Espírito Santo de Deus, ele conversa conosco todos os dias. O desafio não é Ele falar conosco. O desafio é a gente entender o que Ele está falando. Porque por muitas vezes a gente acha que é Deus e é o pensamento nosso. Às vezes a gente pensa que é um pensamento nosso, quando na verdade é um direcionamento de Deus. A palavra de Deus é a mesma, independente da situação espiritual que você esteja. A voz de Deus é a mesma. Nós estamos vivendo um período onde o céu é a nossa origem. Nós fomos gerados em Deus, nós saímos de dentro de Deus. E o que nós vivemos hoje é como uma mãe que está gerando uma criança na barriga.
E durante os meses de gestação ela conversa com a barriga, para que quando o filho chegue ao ponto de nascer, quando ele nasce, quando a mãe fala com ele pela primeira vez, o meu filho é lindo, a criança já reconhece automaticamente a voz da mãe e reconhece que aquela é a mãe dele. O que nós vivemos hoje é a mesma coisa. Nós estamos aqui na terra, nós não conseguimos ver Deus. Nós não temos o contato com Ele, mas nós ouvimos a voz dele. E o maior desafio para nós não é conquistar cargos na igreja, o nosso maior desafio não é conquistar bênçãos e riquezas financeiras. O nosso maior desafio na terra é entender a voz do Espírito Santo de Deus. Para que quando este período na terra se finde e a nossa vida se acabe por aqui, quando o nosso Pai nos chamar pelo nosso nome, nós vamos saber e reconhecer a voz dele. A palavra de Deus não é apenas um livro, a palavra de Deus não é algo que a gente lê de qualquer maneira, mas a palavra de Deus é como uma biografia de Deus. Tudo que a gente sabe de Deus tem que estar baseado neste livro, tem que estar baseado na palavra de Deus. Se você tem um pensamento a respeito de que eu acho que Deus é assim, eu penso que Deus é assim, eu garanto a você que provavelmente você está errado. Todo pensamento a respeito de Deus tem que ser vindo daqui. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos aprendendo sobre um povo como os israelitas, nós não estamos aprendendo sobre uma história, nós estamos aprendendo sobre um Deus. Ler a palavra de Deus vai ensinar a você que você não está nessa vida aqui simplesmente para buscar um dia estar no céu, mas que você está nessa vida para conhecer cada vez mais sobre o Senhor. Nós temos o mau hábito de imaginar que Deus é um Senhor ranzinza de barba branca, sentado no trono, olhando para a terra e abominando o que Ele está vendo, quando na verdade Deus não é exatamente isso. Ele é Rei, Ele é o nosso Senhor, mas acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Conversar com Deus é diferente do que nós aprendemos durante a trajetória da nossa vida, de homens de Deus que vão orar, que mudam o tom de voz, que começam a falar grosso, começam a falar com outro timbre, com outra tessitura de voz, quando na verdade falar com Deus é como se você estivesse conversando com o seu Pai. Ele já sabe todas as suas dificuldades, Ele já conhece todas as suas dores. E então falar com Deus é a mesma coisa de falar com seu Pai. A oração não diz respeito apenas àquilo que você fala, mas diz respeito também àquilo que você ouve. A oração não é apenas um discurso, mas a oração é um diálogo. E Deus fala através deste livro. Deus fala através desta biografia. Aquela multidão espremia Jesus porque sabia que Jesus tinha a palavra de vida eterna. Porque sabia que o que Jesus ia falar para eles não ia apenas amaciar o ego, não ia apenas fazer com que eles voltassem para casa de uma maneira diferente, mas a multidão sabia que quando ouvissem as palavras de Jesus, aquilo alimentaria a alma deles. As palavras de Jesus é a maior raridade que nós podemos guardar dentro de nós. Conhecer ao Pai, saber quem Ele é. Então, eu quero terminar este vídeo para não ficar muito longo e espero estar sendo usado por Deus para falar isso para vocês. Conheçam a palavra de Deus. Não tenham este livro apenas como um amuleto, igual várias pessoas têm o hábito de simplesmente pegar a Bíblia e deixar ela aberta em algum cômodo, como se ela fosse um amuleto, como se fosse trazer sorte. Eu ouvi uma frase de um apóstolo, um amigo meu, um grande homem de Deus, que ele costuma dizer assim, vou contar para vocês uma heresia do bem. Ele fala assim, o amor de Deus, o amor de Jesus, ele não muda ninguém. O que vai mudar você é o que você faz com o amor de Jesus. O que você faz com o amor que você recebe de Jesus? Jesus veio ao mundo e morreu por todos, mas apenas alguns resolveram retribuir a Jesus o amor que Ele nos deu. O amor que Jesus te deu é para causar mudança dentro de você. É para nascer dentro de você, principalmente a gratidão por Ele. Nós não somos ninguém, nós não somos nada e nós não iríamos para lugar nenhum se não fosse pelo amor de Jesus. E o amor de Jesus está aqui. Nós ouvimos algumas mensagens, eu não lembro qual pastor que eu ouvi uma vez, mas ele falou assim,
que Jesus, ele é o centro do coração de Deus. E nós somos o centro do coração de Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos sobre quem é Deus, aprendemos sobre quem é Jesus, sobre quem é o Espírito Santo e, acima de tudo, você aprende quem é você. Quando você entende quem você é, quando você entende que você realmente é filho de Deus, já não existem mais dores, não existe mais tristeza, porque a partir do momento que você entende que você é filho de rei, você não se vê mais como um derrotado. Quando você se vê como filho de rei, você não se vê mais como o pior, você não se vê como o menor, você não se vê como uma pessoa depressiva, você se enxerga como um príncipe. Quem era o discípulo amado? João. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que só João falou que ele era o discípulo amado. Mas mesmo assim, Deus permitiu que essa frase ficasse na Bíblia, porque Deus se importa com a maneira que você se vê. Como você se vê. Se você se enxergar como filho, Deus vai olhar para você como filho. Amém? Que essa palavra possa queimar dentro do seu coração. Compartilhe essa palavra com amigos. Eu acredito que assim como edificou a minha vida e como vai edificar a sua também, vai edificar a vida de várias pessoas. Leiam a palavra de Deus. Este aqui é o manual para a felicidade. Este aqui é o manual para conhecer o seu Pai e para conhecer a si mesmo. Pregue a palavra de Deus. Amém? Eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Face, a nossa página no Instagram, comente alguma sugestão de vídeo, de louvor e compartilhe com seus amigos.